Contos de fadas estão presentes em diversas culturas. O conto de fada de hoje é O Pássaro de Fogo e começa com o czar Víslav. Ele tinha um incrível pomar. O czar tinha orgulho imenso de seu pomar, mas dentre todas as árvores havia uma que o czar prezava mais do que todas as outras. Essa era uma macieira. Mas não era uma macieira qualquer, era uma que dava maçãs de ouro. Aquela árvore era o xodó do czar. Porém, ele começou a perceber que algo estava acontecendo e que toda noite uma maçã desaparecia. Intrigado com o misterioso sumiço, o czar teve uma ideia. Ele resolveu se esconder no pomar e esperar a noite chegar para ver o que acontecia. E qual não foi a surpresa dele quando viu se aproximar uma grande esfera de luz que aos poucos foi diminuindo de tamanho e ele pôde perceber se tratar de um pássaro, mas de um pássaro de fogo. E o czar pôde ver que o pássaro se aproximou e levou embora uma das maçãs de ouro. Muito aborrecido com o roubo da maçã, o czar teve uma ideia. Chamou seus 3 filhos e foi propor uma captura ao pássaro. Ele chamou o príncipe mais velho, o Dmitri, depois Vasily e por último Ivan, o caçula. Então ele disse aos 3 filhos o seguinte: meus filhos, eu descobri que o ladrão das maçãs de ouro é o pássaro de fogo. Quem o trouxer vivo receberá metade do meu reino ainda em vida, enquanto eu estiver vivo, e a outra metade quando eu falecer. Dito isso, os filhos se organizaram para poderem fazer uma vigília um a um e descobriram uma forma de capturarem o pássaro de fogo. E assim foi começar a vida. Primeiro foi o príncipe Dmitri, que foi para o pomar à noite, ficou ao lado da macieira e esperou. Esperou, mas foi vencido pelo sono e dormiu. E assim que o príncipe dormiu, quem chegou sorrateiramente? Sim, o pássaro de fogo, para roubar mais uma maçã de ouro. Na manhã seguinte, o príncipe Dmitri se levantou e seu pai foi falar com ele. Dmitri, você viu o pássaro de fogo? Ele roubou uma maçã? E o príncipe Dmitri disse: não, fiquei de vigia a noite inteira. Não aconteceu nada, não apareceu nenhum pássaro. Porém, o czar contou as maçãs e percebeu que mais uma havia sido roubada. A segunda noite chegou, a vez do príncipe Vasily, que se pôs de guarda ali ao redor da árvore da grande macieira, bem pertinho dela, e esperou, mas o sono foi chegando e Vasily também foi pego pelo sono. Assim que o príncipe dormiu, o pássaro de fogo chegou bem de mansinho, mais uma das maçãs de ouro. E na manhã seguinte, quando Vasily acordou, seu pai chegou e perguntou: Vasily, você viu o pássaro de fogo? E Vasily simplesmente disse: não, ele não veio essa noite. Eu fiquei acordado a noite toda. Porém, seu pai foi contar e percebeu o sumiço de mais uma das maçãs de ouro. Na noite seguinte, o príncipe Ivan se ofereceu para fazer a vigília. Porém, Ivan era muito novo e seu pai não quis. Disse: não, Ivan, você é muito novo. Papai, por favor, eu quero muito poder fazer a vigília. Não, Ivan, você é muito novo.
Por favor, papai, eu quero ter a honra de proteger a macieira. E seu pai foi negando e Ivan foi pedindo, tanto que o seu pai acabou cedendo. Ivan foi fazer a vigília no pomar. Segurando o sono, lutando para não dormir, Ivan percebeu o pássaro se aproximar, pousar sobre uma maçã e ele correu. E a única coisa que Ivan conseguiu foi puxar uma pena da cauda do pássaro. E o pássaro, quando percebeu o que aconteceu, levantou o voo e deixou a maçã de ouro para trás. Ivan ficou encantado com a pena, que brilhava como se fosse um raio de sol, e guardou ela consigo para mostrar para o seu pai. Logo que amanheceu, o pai de Ivan, Czar Vislav, se aproximou e foi falar com o filho. Ivan só esperou os seus irmãos chegarem e mostrou para todos eles a pena que ele conseguira. Aquela pena iluminava a sala como se fosse o dia, e o pai ficou encantado com a pena e pediu para que ela fosse guardada no tesouro real. O czar ficou muito feliz com aquela pena e disse aos filhos que se um deles trouxesse o pássaro vivo, ele daria metade do seu reino em vida e deixaria com aquele filho a outra metade depois da morte. Os dois irmãos, Dmitri e Vasily, com muita inveja, decidiram capturar o pássaro sozinhos, os dois. Mas Ivan também queria tentar capturar o pássaro e começou a pedir para o seu pai, que dizia: "Não, Ivan, você é muito novo. Papai, me deixe. Não, Ivan, você é muito novo. Não, papai, por favor." Tanto ele pediu que o pai acabou cedendo. E dessa forma, Ivan se preparou para a sua jornada. Ele pegou seu cavalo e se pôs em caminho. Eles cavalgaram por muito tempo até chegar a uma bifurcação onde havia uma placa dizendo: "Se você for à direita, você perderá o seu cavalo, mas conseguirá ficar vivo. À frente morrerá de fome e de frio, e à esquerda seu cavalo ficará vivo, mas você morrerá." E infelizmente, nesse caso para o cavalo, Ivan escolheu o caminho onde o cavalo levava pior. E dito e feito, o cavalo morreu. Ivan ficou muito triste, ele gostava muito daquele cavalo e passou a seguir o caminho a pé, sofrendo bastante também, mas vivo, como dizia a placa. Ivan andou por muito tempo, quando de repente apareceu à sua frente um lobo cinzento dizendo: "Olá, Ivan. Tenho visto você se esforçar e decidi que eu vou te ajudar." E convém a gente dizer que esse lobo era um lobo mágico, viu, gente? Ivan então contou toda a sua história, como havia surpreendido o pássaro de fogo roubando as maçãs e que precisava resgatar o pássaro. O lobo disse: "Eu te levo até lá, suba no meu lombo." E foi o que Ivan fez, e o lobo era muito veloz. E como num piscar de olhos, rapidamente Ivan chegou no lombo do lobo cinzento, a um reino onde havia uma gaiola muito bonita, e nessa gaiola estava o pássaro de fogo. Ivan chegou com o lobo, que começou a lhe dar instruções. Assim que viu a gaiola, o lobo disse: "Ô Ivan, você vai lá, pega com um lenço esse pássaro e de jeito, maneira, você encoste nessa gaiola. Você entendeu?" Ivan disse que entendeu e foi atrás do pássaro. Lembra, pega com o lenço, tá bom? Essa foi a ordem que o lobo deu e Ivan disse que tudo bem. Ele tinha trazido consigo um lindo lenço. Assim que o pássaro viu o lenço, ele abriu a gaiola e começou a voar na direção de Ivan. Esse pássaro adorava tudo que era bonito. E, rapidamente, Ivan olhou para a gaiola. Ela era tão bonita, toda dourada, e ele nem lembrou das palavras do lobo, foi lá e encostou na gaiola. E no exato momento que Ivan fez isso, todos os guardas apareceram e o czar
dono daquele reino, responsável por aquele reino, era o czar Afron, que chegou muito bravo e foi passando um pito no Ivan. Ivan contou tudo o que havia acontecido, que o pássaro roubava as maçãs do seu pai e que ele ficara incumbido de vir resgatá-lo, mas o czar disse: Ivan, se você tivesse me pedido, teria te dado o pássaro, não era necessário roubá-lo. Mas agora eu só te perdoo se você me trouxer o cavalo de crina dourada que fica no reino do czar Dolmat. Ivan ficou sem saber o que fazer, mas o czar foi irredutível. Essa é a única forma de eu te perdoar, senão todo mundo vai saber que o filho do czar Vislav é um ladrão. Ivan ficou realmente com muita vergonha. Saiu do palácio do czar e foi contar para o lobo tudo o que acontecera. O lobo já veio. Eu avisei, Ivan. Eu avisei. Eu falei para você não encostar na gaiola. Mas tudo bem, o que está feito, está feito. Eu te ajudo a recuperar o cavalo de crina dourada. Suba no meu lombo e nós vamos até lá. Tudo bem? Só que dessa vez você tem que me obedecer. Ivan disse que obedeceria, subiu no lombo do lobo e foram rapidamente para o outro reino. Rapidamente mesmo, porque tudo com o lobo era um piscar de olhos, por isso que eu digo, ele era um lobo mágico. Mas essa não era a única mágica dele. Os dois chegaram, Ivan desceu e o lobo veio dizer para ele: Ivan, preste atenção, você vai entrar, pegar o cavalo. Ivan estava indo. Não, mas espera, você não pode encostar no arreio dourado que está atrás do cavalo, tudo bem? Lembre-se que você está nessa missão por não ter me ouvido antes. Você não pode encostar no arreio, certo? Ivan ficou ouvindo as palavras do lobo que dizia para ele pegar o cavalo e não encostar no arreio sob hipótese alguma. Ele disse, tudo bem, e foi em direção ao cavalo de crina dourada, que era lindíssimo. Ao pegar o cavalo, ele reparou no arreio, olhou para o cavalo, olhou para o arreio e não conseguiu resistir e pegou o arreio. E imediatamente, o que aconteceu? Ele foi cercado por muitos guardas e o czar Dolmat apareceu muito bravo mesmo e foi dizendo: eu não acredito, o filho de um czar é um ladrão. Bom, Ivan já tinha ouvido essa história antes, né? Toda aquela bronca e tratou de se explicar. Ele disse que ele não era ladrão, que havia acontecido tudo por conta do pássaro de fogo e o czar disse, se você tivesse me pedido, eu teria te dado o cavalo, mas você tentou me roubar. Dessa forma, só te perdoo se você trouxer para mim Helena, a Bela, a princesa do próximo reino, que é minha prometida para casamento. Nesse ponto, o Ivan já estava desacorçoado, porque ele viu a confusão na qual ele havia se metido. Ele até tentou argumentar com o czar, mas não teve jeito. E saindo do palácio, ele chamou o lobo, que apareceu e disse, Ivan, eu não acredito, Ivan. Eu disse para você não encostar de jeito nenhum no arreio dourado. Ivan disse, eu sei. E o lobo, tudo bem, o que está feito, está feito. Eu vou te ajudar a resgatar a princesa. Subiu no lombo do lobo e novamente os dois voaram até o próximo reino. E ali no outro reino estava a princesa Helena, a Bela, passeando por um pomar muito bonito, quase tão bonito quanto o pomar do czar Vislav, pai de Ivan. A princesa passeava tranquilamente quando Ivan e o lobo chegaram. Dessa vez o lobo disse, Ivan, você vai ficar escondido ali atrás para não dar problema. Deixa que eu faço tudo. Tudo bem? Ivan foi, se escondeu e o lobo chegou sorrateiramente e ele capturou a princesa, segurando ela em sua boca e levando para longe do pomar. Muitos guardas apareceram para tentar resgatar a princesa, mas o lobo já estava longe. Ele foi encontrar Ivan
vai te dar o cavalo de crina dourada e você vai fugir com a princesa, tudo bem? Você faça desse jeito, tá combinado? Ivan ouviu todas as palavras do lobo, que sempre era muito sábio e o estava ajudando desde o começo. Ele explicou todo o seu plano, Ivan concordou, e o que fizeram os dois? Partiram em direção ao reino do Czar Dalmat, novamente com aquela velocidade já conhecida do lobo. Chegando no reino do Czar Dalmat, Ivan apresentou o lobo que estava metamorfoseado em princesa Helena. E nossa, Dalmat ficou muito feliz e, cumprindo seu combinado, deu a Ivan o cavalo da crina dourada. Ivan foi embora com o cavalo e o lobo ficou com o Czar Dalmat. Ivan voltou montado no cavalo dourado e encontrou a princesa Helena. Mas assim que eles se reencontraram, Ivan disse para a princesa que ele estava com muita saudade do lobo. E assim que ele pensou no lobo, o que aconteceu? O lobo apareceu e ele disse: Ivan, eu sou o lobo mágico. Toda vez que você pensar em mim, eu vou aparecer do seu lado. Vamos entregar esse cavalo para conseguir o pássaro de fogo? Assim você pode voltar para o seu reino e receber metade do reino agora. Ivan disse: tá bom, vamos, lobo. E o que aconteceu? O lobo disse que ele ia se fazer passar pelo cavalo dourado. Assim Ivan poderia ir montado com a princesa Helena. E mais uma vez, ajudando Ivan, o lobo se transformou em cavalo da crina dourada, cavalo dourado, e foi encontrar o Czar Afron, que ficou maravilhado com aquele cavalo e disse: Ivan, você cumpriu seu combinado? Pode levar esse pássaro de fogo para poder entregá-lo para o seu pai. E dito e feito, o lobo ficou com o Czar Afron e Ivan levou o pássaro de fogo consigo. E então Ivan voltou para o seu reino para apresentar para o seu pai o pássaro de fogo, não só para o seu pai, mas também para os seus irmãos, o príncipe Dmitri e o príncipe Vasily. Chegando lá no seu reino, Ivan apresentou Helena Bela, disse que se casaria com ela, e apresentou também o pássaro de fogo, entregando para o seu pai. Mas seus irmãos ficaram furiosos, morrendo de inveja, e decidiram que iam dar cabo do Ivan. Quando eles estavam se aproximando, o lobo chegou e correu atrás dos dois, que saíram correndo e abandonaram o reino. O czar ficou muito espantado com a atitude do lobo de defender o seu filho e ficou muito contente também, porque ele gostava muito de Ivan e acabou doando todo o seu reino em vida, em troca do pássaro de fogo. Helena e Ivan se casaram, o rei ficou com o pássaro de fogo e o lobo se tornou o animal oficial daquele reino. Moral da história: quem tem amigo lobo mágico sempre alcança os seus objetivos. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra.